pessoal! Eu sou a professora Poliana e esta é a aula de lesões reversíveis e irreversíveis. Vamos tomar uma célula normal como exemplo. Ela sofreu um estímulo lesivo. Na tentativa de se adaptar ao estresse fisiológico ou patogênico, ela tenta retirar esse estímulo e retornar à sua normalidade conforme o grau de acometimento. Nesse processo, pode ocorrer aumento da célula, que a gente chama de hipertrofia, diminuição da célula atrofia, aumento da divisão mitótica, hiperplasia, ou alteração da sua multiplicação divisão celular e da sua função no processo de metaplasia. Mas em alguns casos ainda pode ocorrer lesão celular. A lesão celular pode ser, por sua vez, irreversível, quando ocorre, por exemplo, uma lesão direta, tem-se necrose, ou quando a célula morre através de morte programada, tem-se apoptose. E essa lesão pode também ser reversível. Quando reversível, ela pode cursar com degenerações, que vão causar acúmulos de gordura, acúmulo de líquidos, acúmulo de proteínas e acúmulo de carboidratos. Isso. Mas, afinal, o que é a degeneração celular? Literalmente, significa lesão reversível secundária a alterações bioquímicas que resultam em acúmulo de substâncias no interior das células. Ela pode ser reversível, mas isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a retirada do agente lesivo e também se teve dano significativo na membrana celular ou dissolução do núcleo. Se isso não aconteceu, ela pode muito bem ser reversível e voltar a célula aí de uma forma adaptada. Antes da gente começar a falar do seu mecanismo de ação, da sua patologia, nós temos que lembrar qual que é a composição química da célula. A célula possui componentes que a gente chama de orgânicos, mas ela também possui componentes que a gente chama de inorgânicos. Dentre outras substâncias que compõem a célula, incluindo carboidratos, lipídios, proteínas, a água, sais minerais, a gente observa o quê? Que a água é o composto em maior quantidade na célula, o composto inorgânico. Enquanto dentre o composto orgânico, que tem maior quantidade, são as proteínas. E na degeneração celular, a gente vai ter a alteração do funcionamento natural básico da célula. Bom, as três funções básicas das células que serão alteradas, elas vão constituir exatamente alterações do balanço hidroeletrolítico, que vão gerar na célula o que a gente chama de edema celular, mas também podem acontecer sobrecarga de produtos catabólicos, produtos que deveriam ser decompostos, mas por algumas interferências não são, que são glicogênio, lipídios e proteínas. E ainda tem um terceiro parâmetro aí, que é o acúmulo de produtos complexos não degradáveis, decorrentes de alteração no seu processamento ou excreção celular. Pigmentos, minerais, substâncias exógenas. Separei para vocês um tópico de 4 alterações que acontecem na célula e vão gerar algum tipo de degeneração. No top 1, eu trago aqui para vocês o fígado. O fígado, para quem não lembra, é aquele órgão grande, único, ímpar, de tecido mole, localizado no que a gente chama de quadrante superior direito, ou seja, a maioria aí do seu tamanho vai estar nesse quadrante. Ele possui vários lobos e é um órgão acessório do sistema digestório.
O fígado possui a célula normal, que a gente chama de hepatócitos. Ela possui núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, entre outras organelas. E aí, o que acontece a relação desse órgão, dessas células, com a degeneração? Simplesmente, o hepatócito ele vai estar produzindo substância em taxa normal. Que substâncias? Diversas substâncias. Uma delas aí que o fígado metaboliza, processa, é o lipídio, a gordura. Mas, por algum problema, a taxa metabólica de processamento na função de remoção, por exemplo, dessa gordura, ela é inadequada. Então, tem-se um problema na sua eliminação. E aí, o que acontece? A célula hepática, ou hepatócito, ele vai ter um metabolismo anormal e vai permitir que a gordura se acumule no citoplasma do hepatócito. E isso pode causar o que a gente chama de fígado gorduroso. Então, aqui para mostrar para vocês. O fígado tem esse aspecto vermelho, né, bem escuro. As suas células estão sempre muito unidas, altamente vascularizado. Quando a gente tem esse processo, né, de estabelecer essa degeneração gordurosa, que também pode ser chamada de esteatose hepática, o acúmulo de gordura no seu citoplasma ou no interstício vai provocar a alteração da cor do órgão, endurecimento do órgão, dentre outras alterações. No microscópio, nós conseguimos ver como espécies de vacúolos. Aqui em roxo a gente tem os núcleos. E todas essas bolinhas brancas, na verdade, são vacúolos de gordura que se formaram, causando a degeneração gordurosa ou gordura no fígado. Macroscopicamente, a gente observa a alteração da cor, da textura do órgão. E é o que a gente chama de esteatose. Isso aqui pode estar sendo um precursor de alguma doença, cirrose ou um CA, por exemplo, de fígado. Top 2, eu trouxe aqui para vocês o funcionamento final na produção do que a gente chama de proteína. Isso aqui nada mais é do que o mecanismo de expressão gênica para a produção de proteína. Então, a segunda forma aí de ter algum tipo de degeneração é a alteração nesse mecanismo. Por exemplo, aconteceu uma mutação de alguma proteína presente no corpo. Essa mutação vai fazer com que a substância endógena, né, a proteína, ela normal ou ela anormal, ela se acumule também dentro da célula. E esse acúmulo ele vai acontecer porque tem defeitos que são adquiridos ou genéticos no processo de dobramento, empacotamento, transporte e secreção de proteínas. E aí, o que a gente tem? Acúmulo dessas proteínas alteradas na célula. É o que a gente pode chamar de degeneração hialina. O terceiro tipo vai envolver umas proteínas que são responsáveis por facilitar algumas funções. Elas são chamadas de enzimas. Essas enzimas atuam se ligando em substratos e aí, após a ativação do seu sítio, elas vão promover aí auxílio de funções, sendo extremamente importantes para o organismo humano. Mas o que acontece no processo de degeneração? A célula que produzia, né, tinha um substrato que era complexo, esse substrato era quebrado por ação de uma enzima e assim esse produto ficava solúvel, ele é alterado. Então, a substância endógena normal ou anormal, ela vai se acumular. Por quê? Porque houve um defeito enzimático, geralmente herdado, que resultou na deficiência de degradar algum metabólito. Esse metabólito vai acumular
na célula. O quarto elemento é aquele que vai envolver a participação de substâncias exógenas. Essas substâncias exógenas, como vocês podem ver aqui na figurinha, estão relacionadas com intoxicação por veneno, por chumbo, por substâncias ou compostos que a gente não costuma processar. Então, a gente tem uma célula entrando em contato com essa substância. Quando ela entra em contato com essa substância, ela não tem essa substância exógena, ela tende a se acumular na célula humana. Por quê? Porque não tem mecanismos enzimáticos específicos para degradá-la, ou habilidade para transportar ela para outro lugar a fim de eliminá-las, excretá-las. E aí a gente tem, então, a ingestão de materiais indigeríveis que vão se acumular na célula e causar o acúmulo de materiais exógenos. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero vocês na segunda aula, que nós vamos falar sobre os tipos de degenerações celulares. Até lá, pessoal!